que te falaram sobre a história da Terra? Os pregadores do materialismo como Carl Sagan dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a vida surgiu numa sopa primordial há 3,5 bilhões de anos. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Este nosso humilde ancestral também levou a animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem depois de 4 bilhões de anos de evolução. E se tudo o que você aprendeu sobre as nossas origens e a história da Terra não passa de um grande engano? Sopa primordial, bilhões de anos, evolucionismo, chimpas são nossos manos. E se a história que lhe contaram na escola e até na universidade esteja longe da realidade? A história da Terra pode ser muito diferente do que lhe contaram. Ela é muito mais misteriosa, interessante, enigmática e surpreendente. A Bíblia diz que a terra foi fundada sobre as águas. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Mas existe alguma evidência que abaixo da Terra tenha tanta água assim? A água abaixo da superfície da Terra, a princípio, não parece fazer muito sentido. Pode não fazer sentido, mas é a realidade. Veja essa notícia no site da revista Galileu. Pesquisadores descobriram, após décadas de estudos, que um vasto reservatório de água, suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes, pode estar escondido quilômetros abaixo da superfície da Terra. A novidade publicada na Science tem chances de transformar a atual compreensão de como foi formado o planeta. A mesma notícia foi veiculada no site da revista Veja. Cientistas descobriram que uma vasta reserva de água, suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes, pode estar confinada centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. A novidade publicada nesta sexta-feira na revista Science pode transformar o que se sabe atualmente sobre a formação do planeta. A descoberta indica que a água da Terra pode ter vindo de seu interior, levada à superfície pela atividade tectônica, em vez de depositada por cometas que atingiram o planeta durante sua formação, como afirmam as teorias atuais. Bem, a Bíblia já dizia isso há muito tempo, por que não acreditaram nela? Preferiram acreditar em teorias infantis de que os oceanos da Terra foram formados por cometas de gelo? Ora, senhores, já está na hora de acordar. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Um outro grupo de cientistas também diz ter encontrado um oceano subterrâneo maior do que os oceanos da superfície da Terra. Cientistas russos, franceses e alemães descobriram um oceano subterrâneo do Éon Arqueano, que é maior do que o oceano global. A pesquisa da equipe de geoquímicos foi publicada na revista Nature. Segundo ela, o grande reservatório de águas fica debaixo da superfície da Terra, a uma profundidade de 410-660 quilômetros. Foi formado nos tempos antigos em condições de alta pressão e temperatura. É fato que existem quantidades enormes de água debaixo da Terra, e era exatamente isso que esperaríamos encontrar caso um dilúvio que inundou toda a Terra tivesse acontecido, assim como descreve a Bíblia. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. A Terra abriu. Deve ter sofrido um rasgão imenso e isso formou placas de rochas por toda a Terra. E podemos ver as cicatrizes dessa rachadura ainda hoje. A mais conhecida é a falha de San Andreas.
Não há dúvidas que a Terra foi rachada em placas de rocha, e essas placas ainda se movimentam nos dias de hoje. O livro de Jasher, citado em Josué 10, verso 13, e 2 Samuel 1, verso 18, diz que, e naquele dia, o Senhor fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e as fundações do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e o relâmpago flamejou, e o trovão rugiu, e todas as fontes da terra foram abertas, como nunca antes conhecidas pelos habitantes. E Deus fez esse ato poderoso a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. O livro de Jasher é apócrifo, mas é citado nos livros de Josué e Samuel. O livro de Jasher menciona o dilúvio de Noé. De qualquer forma, dilúvios e desastres naturais são terríveis. Em 2004, por exemplo, por conta de tsunamis, mais de 250 mil pessoas morreram na Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia. Pois é, essa tragédia recente não foi nada comparada com o dilúvio de Noé. But one thing the creation geologists recognize is that the modern catastrophes that we have, while they give us a tiny glimpse, they really don't come close to the scope and scale of the energy that's being released during the flood. As the fountains of the great deep break open, this means that the earth itself is being fractured, broken, mashed, and continents are moving vertically, horizontally, moving around with respect to one another, and as a result, tsunami after tsunami after tsunami keeps hitting the continents and driving floodwaters over top of them. The rain is unending. The energy to produce earthquakes and various types of geological catastrophes would be without parallel in the modern world. And so right now we look at the movement of the continents and it's very, very little. But during the flood, we're not talking about continental drift anymore. We're talking about continental sprint, where the continents are moving at rapid paces through the floodwaters and causing all sorts of geological havoc. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Antes da catástrofe do dilúvio, a Terra tinha um único continente. Chamamos isso de Pangeia. Quando as águas do dilúvio subiram, esse único continente foi literalmente rasgado, dando origem aos continentes que conhecemos hoje. Estas placas de rocha se movimentaram muito rapidamente durante o dilúvio, e quando a Terra se movimenta, ocorrem terremotos, ocorrem tsunamis e vulcanismo, uma verdadeira catástrofe. Ainda hoje as placas de rocha continuam se movimentando, só que com uma velocidade muito menor, alguns centímetros por ano, um resquício do rápido movimento dessas placas no período do dilúvio. O Dr. Walter Brown, PhD em Engenharia Mecânica, tem uma teoria muito interessante sobre tudo isso, a teoria das hidroplacas. Veja o que ele diz. Para explorar ainda mais o assunto, procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos, que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global, cujas águas irromperam de câmeras subterrâneas com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explanação nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada era glacial, e os maiores cânions, especialmente o Grand Canyon.
A Terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a Terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta, como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Falhas na crosta começaram com uma rachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 km por segundo. A rachadura, seguindo o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a rachadura correu, ao redor da Terra, a crosta superior de rocha se abriu como um rasgo em um tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rocha se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 quilômetros em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a Terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia. E ela descreve esses eventos de 5.000 anos atrás, que agora podemos ligar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera, se converte em cristais de gelo, produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na rocha em ambos os lados da rachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais, formando o registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a Terra, como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois as placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fossas oceânicas, e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas, das quais deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíram. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. A demonstração da maciça catástrofe mundial da antiguidade que acabaram de testemunhar apoia a história bíblica do dilúvio em todos os detalhes. Pela teoria da hidroplaca, se a subducção foi rápida, ou seja, se uma placa entrou embaixo da outra rapidamente, isso possibilita a placa estar levando a água que estava na superfície, que foi o que ajudou a descer o nível da água do dilúvio, certo? E é o que gerou essa quantidade absurda de água no interior da Terra, que o pessoal agora conhece, né? Tá na revista Science, não é uma revista qualquer. E, bom, isso demonstra claramente o quê? Que não tem como a gente explicar os dados que a gente tem sem o dilúvio. Nós lemos em Gênesis 7 e 8 que as fontes do grande abismo foram quebradas e derramaram água de dentro da terra por 5 meses. Além disso, choveu torrencialmente por toda a terra durante 40 dias e noites. As comportas do céu foram abertas. Gênesis 7, verso 11. Com essa quantidade de chuva, não é de se admirar que todas as colinas e as montanhas estivessem cobertas. Toda a terra estava coberta por águas. O mundo, que então estava transbordando de água, pereceu. Toda a vida que respira ar na terra foi varrida,
e pereceu. Mas existem evidências que essas coisas realmente aconteceram? Existem evidências de um dilúvio que sepultou os animais, as plantas e cobriu toda a terra? Vamos ver. Sendo uma catástrofe tão grande, certamente muitas coisas vivas devem ter morrido pelas águas do dilúvio. Até mesmo criaturas marinhas devem ter morrido, soterradas muito rapidamente, pela lama espalhada pelas águas do dilúvio. Depósitos contínuos de água nas camadas rochosas abrangem todos os continentes. Isso não acontece em enchentes locais nos dias de hoje. Essas camadas rochosas que cobrem todo o mundo contém a maioria dos fósseis conhecidos, e pelo menos 95% desses fósseis são de animais marinhos e invertebrados. Achamos moluscos junto com fósseis de criaturas terrestres, junto de insetos, tartarugas, aves e até dinossauros. E o que isso nos diz é que um enorme e repentino dilúvio enterrou todos esses animais juntos com um rápido fluxo de água. E foi exatamente isso que encontramos: muita água e muitos fósseis. Por toda a Terra temos evidências de cemitérios fósseis de criaturas marinhas soterradas rapidamente por uma catástrofe. O Monte Everest, a Cordilheira dos Himalaias, tal como os Alpes, as Colorado Rockies, os Apalaches e a maior parte das montanhas do resto do mundo são compostos por sedimentos provenientes do fundo do oceano. E por incrível que pareça, o cume dessas montanhas são cheios de fósseis marinhos. Que tipo de catástrofe seria necessária para enterrar quantidades assombrosas de criaturas marinhas no topo de altas montanhas? Certamente um dilúvio que inundou toda a Terra. Nas montanhas canadenses, por exemplo, mais de 120 espécies de invertebrados marinhos foram encontrados preservados em uma famosa formação rochosa, conhecida como The Burgess Shale. A maioria desses animais era de tecidos moles e muitos deles são tão bem preservados que você ainda pode ver a comida em seus estômagos. Até parece que eles foram enterrados e preservados quase que instantaneamente. Além disso, esses animais foram enterrados em condições de catástrofe, pois os fósseis são encontrados em vários ângulos em relação ao extrato. Cemitérios fósseis são encontrados em todo o mundo, e sem dúvidas eles evidenciam um dilúvio catastrófico que ocorreu por toda a Terra. Veremos agora evidências fósseis do sepultamento rápido de formas de vida pré-diluvianas. De fato, as mais surpreendentes provas do depósito rápido de sedimentos da inundação vêm de fósseis bem preservados encontrados em certas regiões da Terra. Talvez as melhores provas fósseis do sepultamento rápido de plantas e da vida marinha esteja no sudoeste do Wyoming, no Monumento Nacional Fossil Butte. Durante os últimos 100 anos, cientistas e colecionadores particulares coletaram milhares de fósseis totalmente conservados para a ciência no interior do monumento. Aqui mesmo em Fossil Butte, existe uma surpreendente coleção diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeiras, crocodilos, folhas, insetos, galhos com frutos ainda intactos. Existem até fósseis de arraias, cujo esqueleto e cartilagens sabemos que se desintegram rapidamente, provando que todas essas formas de vida foram enterradas de maneira realmente rápida. Mas isso não é tudo. Talvez a mais espetacular evidência do sepultamento rápido de todos os fósseis dentro do monumento sejam os bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Esta rocha de lava que está no centro de visitantes do monumento, que mede cerca de 3 metros por 1,5 metros, demonstra de maneira vívida alguns exemplares de tal número. De maneira espantosa, muitos dos peixes não apenas retiveram todo o seu esqueleto, porém seus dentes, suas delicadas escamas e a pele também. O vasto número de fósseis em Fossil Butte apresenta para os geólogos evidências para a solução de vários mistérios. Com 2 títulos, Condições Ideais para a Criação de Fósseis e Mistérios Não Solucionados, o catálogo do Serviço Nacional de Parques sobre Fossil Butte revela as contradições que resultam quando utilizamos uma escala de tempo de antiguidade para explicar o sepultamento rápido. De um lado, especula sobre a existência de um lago onde muitos animais e plantas provavelmente tenham morrido de morte natural. Por outro lado, as evidências nos forçam a concluir que em diversas ocasiões, um enorme número de peixes foi morto repentinamente. A publicação equaciona essas diversas ocasiões de sepultamento rápido pela precipitação de carbonato de cálcio.
a camada primária de rochas que envolve os fósseis ano após ano durante centenas de milhares de anos. Este é um cenário realmente inacreditável. Que essa enorme quantidade de peixes tenha se reproduzido num curto período de tempo para ser varrido por uma catástrofe subsequente, aproximadamente um ano depois, e que isso tenha se repetido por centenas de milhares de vezes. Os paleontólogos deveriam ter notado há muito tempo a falácia de tal cenário. Pelo menos se não houvesse outro motivo, observando a bela folha de palmeira totalmente preservada, porque simplesmente as palmeiras não crescem na água e suas folhas não são arrancadas por brisas. Somente uma catástrofe de enormes proporções pode ser responsável pelos fósseis totalmente preservados de Fossil Butte. As águas do dilúvio inundaram os continentes e produziram muita lama. Com altas pressões e temperaturas envolvidas, a lama das águas do dilúvio enterrou muito rapidamente os animais, formando assim o registro fóssil. If Noah's flood created the bulk of our fossils and sedimentary rocks, then we would expect that as the flood starts in the ocean and drives its way on towards the continents, that it would pick up these marine ecosystems, burying them in sediment and driving them up onto the land where they would become fossilized and become sedimentary rocks. O registro fóssil mostra sinais claros de sepultamento rápido e catastrófico. Existem fósseis de peixes com seu último jantar ainda na boca ou dentro de suas barrigas. Esse peixe, por exemplo, foi sepultado enquanto estava dando à luz. Existem fósseis de dinossauros preservados em uma posição de afogamento, com o pescoço arqueado para trás e a cauda esticada, ou seja, evidência de catástrofe. Existem fósseis de trilobitas onde é possível ver as suas trilhas. Como essas trilhas de trilobitas poderiam fossilizar se não fossem sepultadas muito rapidamente? Existem fósseis de dinossauros enterrados juntos. Como esses animais próximos, talvez lutando, podem ter sido enterrados juntos? Ora, apenas um sepultamento catastrófico e rápido poderia explicar isso. Existem fósseis de animais no momento do acasalamento. Ora, como isso é possível? Apenas um evento catastrófico pode explicar o sepultamento de animais enquanto estavam acasalando. Como um processo de sedimentação lenta e gradual poderia fazer isso? Existem fósseis de dinossauros com tecidos moles, incluindo vasos sanguíneos e células vermelhas. Ora, essas coisas se degradam muito facilmente e rapidamente. Apenas um sepultamento rápido e recente poderia preservar coisas tão frágeis. For about a decade now, there's been mounting evidence of soft tissue that's still preserved inside dinosaur bones. Now, if these bones are supposed to be millions and millions of years old, the soft tissues like blood vessels and red blood cells and other materials should have long since degraded. But starting in 2005, with the discovery of a dinosaur leg bone from Tyrannosaurus rex, there were these different soft tissues that were in there, and they were still stretchy. A blood vessel that could actually be taken with tweezers and stretched out would snap back into place. More material was discovered, different types of proteins have been identified in laboratories, and now there are mounting evidences coming in from a wide range of different types of fossil animals from the so-called Age of Dinosaurs. We've got Tyrannosaurus rex, Triceratops, a duck-billed dinosaur, even eggs from sauropod dinosaurs. Those are the long-neck ones from China. And so with mounting evidence now from not only North America, and not just one unit in North America, but from multiple levels of rock in the record, and from different continents, soft tissue is being identified more and more by more researchers in paleontology. Existem fósseis de coisas delicadas como libélulas e águas-vivas gelatinosas. Ora, apenas uma sedimentação catastrófica poderia preservá-los da decomposição e erosão. In Darwin in The Origin of Species, he said, "No organism wholly soft can be preserved." But that is nonsense, for even he knew fossil sand ripples and even raindrops were preserved in the rocks. And today, we have fossils of jellyfish, of worms, right from the fossil record. Mas, cara, não seria necessário muito tempo, milhões e milhões de anos para ocorrer a fossilização?
Na verdade, não. Existem vários e vários exemplos de coisas petrificadas e que são bastante recentes. Esse ursinho Ted foi petrificado em meros 5 meses numa cachoeira em Yorkshire, Inglaterra. Quando a água bate nos objetos pendurados nessa cachoeira, a calcita mineral é depositada juntamente com pequenas quantidades de outros minerais. Esses depósitos se acumulam e revestem o objeto pendurado com uma crosta de rocha. A revista Scientific American escreveu um artigo sobre essa cachoeira, dizendo: existe um fluxo bem conhecido de água petrificante em Yorkshire, Inglaterra. É uma cascata do rio Nid, com cerca de 4,5 metros de altura e 2 vezes mais larga, e forma uma cortina de água para uma caverna conhecida como Caverna de Madre Shipton. Essa cascata tem uma infinita variedade de objetos pendurados para serem petrificados pela água que escorre sobre eles. Coisas como esponjas, livros, luvas, lençóis e véus, chapéu de caçador, botas, etc. Ficam tão petrificadas quanto as pessoas que procuram os resultados petrificantes. Uma esponja fica petrificada em poucos meses lá, um livro ou boné em 1 ano ou 2, um gato ou pássaro um pouco mais. Essa matéria foi publicada na Scientific American, uma revista científica mainstream. Sim, mas só que em 1889, época que o darwinismo e evolucionismo eram considerados falácias altamente especulativas. Será mesmo necessário centenas de milhares de anos ou milhões e milhões de anos para petrificar ou fossilizar algo? Se uma mera cachoeira consegue petrificar coisas, imagine você o que as águas do dilúvio não poderiam fazer com altas pressões, temperaturas e muita sedimentação. Afinal, quanto tempo leva para formar um fóssil? A maioria das pessoas vai dizer que leva muito e muito tempo. Os paleontólogos tipicamente dizem que os fósseis têm milhões de anos de idade. Mas a experiência, que é, afinal, sobre o que é a ciência, mostra que é bastante comum coisas se tornarem pedras muito rapidamente sob certas circunstâncias. Um mineiro perdeu seu chapéu em uma mina na Austrália chamada The Spray Mine. O chapéu foi encontrado 50 anos depois, transformado em uma rocha de calcário. Durante os 50 anos que o chapéu ficou desaparecido, a mina foi coberta por água e os produtos químicos da água precipitaram dentro da estrutura aberta do chapéu, que era feito de feltro. Esses produtos químicos da água transformaram o chapéu mole em uma pedra através de um processo chamado calcificação. O chapéu hoje está no Museu de Mineração da Tasmânia. Outro achado curioso foi o de uma bota de sola de borracha com uma perna humana petrificada. Essa bota foi encontrada em um riacho seco perto da cidade de Iron, no oeste do Texas, por volta da década de 80. Apenas a perna que estava dentro da bota foi fossilizada, e não a bota em si, demonstrando que alguns materiais se fossilizam mais rapidamente do que outros. Os evolucionistas obviamente vão ignorar todas essas coisas. Vão dizer que os criacionistas são fundamentalistas religiosos e que esses processos não são processos de fossilização, porque assim o Wikipedia diz. Mas a questão é que muitos materiais podem se fossilizar rapidamente em certas circunstâncias. Isso não é novidade para os especialistas, mas ainda assim, muitas pessoas vão continuar a advogar que algo para fossilizar é necessário milhões e milhões de anos. Well, a lot of people seem to believe that fossils take a very long time to form, thousands, millions of years in order to form, but the existence of a fossil by itself is actually proof that something happened very, very fast. When an organism dies, there's all parts of the environment that are trying to destroy it. There's the weather, there's erosion, there's scavengers and other animals that are going to come and tear apart your fossil. But as soon as the organism dies, if it's covered by sediment and protected from the environment, then the process of fossilization can start. And we know from modern examples that fossilization, as far as converting the bone or the shell into rock, can actually happen very, very fast, in a matter of months. Since we know that fossils have to form quickly in order to become fossils at all, we also know, therefore, that the rocks that the fossils are formed in must themselves have been formed quickly as well. So creationists who study the geological record and the geological column can agree with some of our evolutionary colleagues on something, the order of the fossils. But what we're going to disagree with is about the ages that my evolutionary colleagues ascribe to those rocks,
not the order of them themselves. Veja, por exemplo, os fósseis de troncos de árvores em posição vertical, atravessando várias camadas sedimentares. É uma clara evidência de soterramento rápido e não um processo de milhões e milhões de anos. Como o tronco da árvore permaneceu intacto para ser soterrado durante milhões e milhões de anos por várias camadas sedimentares, não faz nenhum sentido. Apenas uma catástrofe pode explicar esses fósseis. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. O gigantismo era algo muito comum na Terra pré-diluviana. Libélulas fósseis com uma envergadura de quase 1 metro foram descobertas e seria um acidente terrível se elas colidissem em seu para-brisa. Existem também fósseis de formigas gigantes, vespas gigantes, abelhas gigantes, aranhas gigantes, tartarugas gigantes. Veja essa concha gigante de mais de 40 centímetros. O gigantismo é uma evidência clara de uma Terra pré-diluviana com uma atmosfera adequada para permitir que esses e tantos outros animais crescessem tanto assim. Todos concordam que o cume do Monte Everest já esteve uma vez sob o fundo do mar. Mas nem todos associam o Monte Everest com o dilúvio de Noé, porque acham que não há tanta água assim na Terra para cobrir uma montanha tão alta. Lembre-se que, segundo a teoria da hidroplaca, o dilúvio mudou a topografia da Terra. As cadeias de montanhas como os Himalaias muito provavelmente se formaram no final do dilúvio. Com movimentos verticais de terra no final do dilúvio, as montanhas subiram e as águas do dilúvio fluíram dos continentes para as bacias recém-formadas dos oceanos. Devido à falta de erosão, as montanhas devem ter se formado recentemente e rapidamente. Caso contrário, a erosão, em milhões e milhões de anos, já teria completamente desgastado as rochas dessas montanhas. O Grand Canyon é um excelente exemplo da falta de erosão e da recente formação das camadas geológicas. A superfície entre essas duas camadas de rocha no Grand Canyon é notavelmente plana e lisa, um intervalo plano. Mas de acordo com a geologia convencional, existe uma lacuna de 6 milhões de anos entre essas duas camadas de rocha. A camada inferior é uma rocha macia, por isso deve ter erodido muito se estivesse exposta durante 6 milhões de anos, como diz a geologia convencional. Mas o que vemos é uma rocha com pouquíssima erosão. Isso mostra que a camada de rocha superior foi depositada tão rapidamente que não houve tempo para a erosão da camada inferior. Em outras palavras, essas duas camadas de rocha foram formadas catastroficamente e muito rapidamente. Além da falta de erosão de rochas com supostos milhões e milhões de anos, existem também rochas literalmente dobradas. Não é comum as rochas dobrarem. Elas normalmente partem porque são duras e quebradiças, mas em muitos locais encontramos sequências inteiras de estratos que foram dobrados sem quebrar, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente e foram dobradas enquanto molhadas e maleáveis com as altas pressões e temperaturas das águas do dilúvio. Essas rochas endureceram depois do dilúvio. Rock is brittle. It doesn't bend very easily. If you try and bend it, it breaks. Now, granted, on a big scale, you might be able to get some pretty big bends out of a large rock. But these bends are tight and close, and you can walk from one end of them to the other. This type of bend and folding without breaking the brittle rock means that maybe it wasn't brittle rock at the time of its formation. These might have been much softer materials. After all, they were laid down during Noah's flood. They'd been compacted down, started off horizontal, but then as tectonic movements occurred, they shifted and folded them while they were probably still soft.
So when we look at it this way, what we realize is that the really tall mountain chains, the Alps, the Rockies, the Himalayas, they didn't exist before the flood. The whole reason that they exist is because of the flood. So basically, when we look at the geology of the Earth, we find that present processes do not explain what we see. Rather, what we see points to catastrophic processes in the past, and when we think about what those could be, it fits exactly with the account in Genesis of Noah's flood, which destroyed the whole Earth. The flood wipes away millions of years from the geological record. Those millions of years are necessary for evolution to occur. No millions of years, no evolution. A realidade do dilúvio de Noé é um ponto crucial entre as visões de mundo evolucionária e bíblica. Com o dilúvio de Noé, os bilhões e bilhões de anos da história da Terra desaparecem. O dilúvio de Noé é responsável pelas principais características geológicas da Terra e também pelo seu registro fóssil. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. As águas do dilúvio não enterraram apenas os animais, mas também a vasta vegetação viçosa da terra pré-diluviana. Muito provavelmente o sepultamento rápido dessa quantidade enorme de vegetação da terra pré-diluviana pelas águas do dilúvio, com altas pressões e temperaturas envolvidas, formaram o carvão e o petróleo que temos hoje na Terra. Anteriormente, pegamos e colocamos um pedaço de madeira como este num tubo de aço. Adicionamos água. Então lacramos. O próximo passo é colocá-lo no forno a uma temperatura de 165 graus centígrados por 2 semanas. E agora estamos prontos para examinar os resultados dessa experiência. Como podemos observar, esta madeira está agora mais escura em sua coloração. Também está mais macia. Uma reação química entre o vapor e a madeira sob pressão fez com que tais mudanças ocorressem. Esta amostra ainda não é carvão. Mas, na realidade, o processo de transformação em carvão foi iniciado. A questão é, o carvão irá ser o resultado obtido se essa experiência ou uma variação se prolongar por um período mais longo? Os cientistas do laboratório Argonne responderam a essa pergunta através de uma série de experiências realizadas na década de 80. Um dos primeiros relatórios acerca de seu trabalho foi publicado na revista Notícias de Química e Engenharia, no exemplar de 21 de novembro de 1983.
Na página 42 da revista, lemos a seguinte citação. Químicos do Laboratório Nacional Argonne conseguiram criar um tipo de carvão artificial de materiais naturais existentes. O processo é bem menos complicado do que era anteriormente imaginado ser necessário e fornece um novo entendimento acerca da estrutura do carvão e de como alterá-la. Posteriormente, quando o relatório foi publicado no jornal científico Geoquímica Orgânica, o jornal inglês de ciências Nature informou o sucesso que obtiveram ao realizarem tal experiência. Na página 316 do jornal Nature, de 28 de março de 1985, lemos o seguinte. Winans e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. O material que produzem não pode ser distinguido do carvão verdadeiro através de todas as técnicas aplicadas até o momento, e sua síntese suscita muitas questões interessantes a respeito da química do carvão. Para entender seus resultados, vamos primeiramente falar sobre a estrutura básica da madeira. Os dois principais componentes da madeira são celulose e lognina. A lognina age basicamente como um agente de união para as fibras da celulose. Diversas variações da experiência de Argonne foram realizadas, porém a fórmula de sucesso combinava lognina e barro com o calor. Cerca de 150 graus Celsius na ausência de oxigênio. Durante um período de aproximadamente 8 meses, o carvão artificial foi produzido. A rapidez através da qual o carvão se forma quando o vapor interage com a madeira sob pressão nos leva a indagar. Poderia o vapor ou a água quente também produzir a rápida transformação de matéria orgânica em petróleo? Um artigo Água a Água por toda parte, publicado no exemplar de 20 de fevereiro de 1993 da revista Notícias da Ciência, responde a tal pergunta. Pesquisadores da Exxon descobriram que a água exercia um papel essencial na formação do petróleo. Esforços para sintetizar o petróleo não obtiveram sucesso até que água muito quente foi adicionada ao veículo reator contendo a amostra de rocha. Quando isso foi feito, uma camada de petróleo foi encontrada na superfície da água no final da experiência. Tal resultado prova que há um caminho alternativo para a produção de petróleo na Terra, com a água superaquecida representando um papel determinante. O artigo indicava que essa descoberta poderia entrar em choque com as ideias estabelecidas sobre a formação do petróleo. Na verdade, no entanto, outros acontecimentos naturais já estão indo de encontro a teorias convencionais. Por incrível que pareça, certos pesquisadores aqui na Universidade Estadual de Oregon publicaram relatórios demonstrando evidência de formação de petróleo atualmente na bacia Guayamos, no Golfo da Califórnia. Atualmente no Golfo da Califórnia, numa profundidade de 2.000 metros do nível da água, há um depósito de sedimentos orgânicos derivados de algas marinhas e outras fontes orgânicas. Abaixo do depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima de uma profunda fonte de calor através desses sedimentos. O petróleo está sendo formado pela interação de sedimentos orgânicos com a água superaquecida. Esse petróleo hidrotérmico da bacia de Guayamos, na verdade, não pode ser distinguido do petróleo cru retirado de poços perfurados em outros locais na Terra. A implicação de tal descoberta não pode ser superestimada. A possibilidade existe de que a gênese dos reservatórios de petróleo cru abundantes através do mundo talvez seja explicada por um processo hidrotérmico similar ao que acontece na bacia de Guayamos. Porém, ao invés de uma dispersão aberta de petróleo diretamente para a água do mar, um sistema fechado poderia facilmente ser visualizado onde um reservatório de petróleo cru poderia ser coletado. É concebível que um grande dilúvio universal tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo do Oriente Médio e de outros locais. A vasta quantidade de vegetação coberta por tal inundação, misturada a uma água superaquecida, como a detectada na bacia de Guayamos, poderia produzir petróleo nos volumes que vemos hoje em dia. Dependendo das condições de sepultamento, a matéria orgânica se transformaria em petróleo ou em carvão. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios.
Pegadas de dinossauros foram encontradas em todo o mundo, Estados Unidos, China e até aqui na América do Sul. E curiosamente, essas pegadas estão quase sempre numa única direção. Pegadas de dinossauros em uma única direção é realmente impressionante, porque quando os animais estão relaxados, eles se movimentam em várias direções. Quando os animais ficam com medo, eles tendem a se mover rapidamente numa única direção. Então, por que as pegadas dos dinossauros sugerem que eles entraram em pânico quando as fizeram? Uma catástrofe como um dilúvio seria uma resposta bem convincente. À medida que as águas subiam durante o dilúvio de Noé, vários mecanismos como os movimentos de maré da água fizeram com que os sedimentos inundados fossem brevemente expostos. Os dinossauros, antes de se afogarem nas correntes, fizeram rastros nesses sedimentos. Lembre-se que os dinossauros eram grandes, então eles provavelmente ficaram muito tempo tentando fugir das águas do dilúvio. Os dinossauros estavam em pânico quando faziam suas pegadas, e isso explica porque a trajetória das pegadas encontradas são retas. Além disso, a preservação das trilhas das pegadas dos dinossauros teriam que ser enterradas muito rapidamente para fossilizarem, exatamente o que aconteceria numa catástrofe como o dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Relatos de dilúvios que incluem a salvação de apenas algumas pessoas e dos animais num barco são encontrados por todo o mundo. Se de fato ocorreu um dilúvio mundial, seria esperado encontrar várias narrativas desse dilúvio por diferentes povos. E é exatamente isso que temos. Relatos de um grande dilúvio existem praticamente em todos os povos antigos, desde a Babilônia. Povos antigos que não se conheceram falavam de um grande dilúvio, onde um pequeno grupo de pessoas era salvo. Os incas, os aborígenes, os maias, os chineses e muitos outros têm relatos de um grande dilúvio. O Dr. Duane Dish diz que existem mais de 270 relatos de diferentes culturas ao redor do mundo sobre um dilúvio devastador. Esse gráfico mostra as semelhanças que vários mitos têm com o relato do Gênesis do dilúvio de Noé. Embora existam grandes diferenças, essas lendas e histórias contêm semelhanças com aspectos do relato histórico real, o dilúvio de Noé registrado na Bíblia. Enfim, todo mundo do passado falava em um grande dilúvio. Muitas coisas foram ditas nesse vídeo, eu vou tentar agora resumir tudo em linhas gerais. Vimos que existe água subterrânea suficiente para cobrir as montanhas da Terra pré-diluviana, ou seja, é perfeitamente plausível que as águas cobriram todo o planeta no passado. Pela teoria das hidroplacas, as grandes montanhas como o Monte Everest subiram após o dilúvio de Noé, e os continentes também foram formados após o dilúvio. Vimos que, com certas condições, é possível a rápida formação do petróleo e do carvão. Isso nos sugere que o petróleo e o carvão foram formados recentemente pelo evento catastrófico das águas do dilúvio. Vimos a falta de erosão das rochas sedimentares, evidenciando que elas foram formadas recentemente. Vimos a rápida sedimentação e sepultamento dos cemitérios de fósseis, indicando que as camadas geológicas e o registro fóssil foram formados catastroficamente pelas águas do dilúvio. Fósseis de amonitas foram encontrados em leitos de calcário no alto do Himalaia, em até 30 mil pés acima do nível do mar. Todos os geólogos concordam que esses fósseis marinhos devem ter sido enterrados em leitos de calcário depositados pelas águas do oceano. Mas como esses leitos marinhos de calcário chegaram ao alto dos Himalaias? Há apenas uma explicação razoável. As águas do oceano, em algum momento no passado, inundaram os continentes, ou seja, um dilúvio. Vimos que os antigos de todos os continentes possuem histórias sobre um grande dilúvio. Mas por que nada disso é ensinado nas escolas? Por que não se fala sobre o dilúvio de Noé?
Bem, a ciência é guiada por um desses motivos: ideologia, interesse próprio ou altruísmo. Pouco importa se existem dados favoráveis a uma catástrofe como um dilúvio. Se o dilúvio de Noé for contra a ideologia que reina atualmente nas ciências, então o dilúvio de Noé não será ensinado. Será rotulado como uma lenda, uma fantasia, uma bobagem. Evidenciar o dilúvio de Noé seria confirmar o relato bíblico, e tem pessoas que odeiam isso. No mais, fique com a promessa. Dilúvio tá aí. Quem não acredita no dilúvio não acredita em dado científico também, porque todos os dados científicos apontam para a mesma direção: a teoria da hidroplaca e o dilúvio. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.